Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História, iniciando um novo capítulo do livro de vocês, que fala sobre os povos e cultura nas terras banhadas pelo Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo está localizado entre a Europa, a Ásia e a África, e a gente vai estudar os diferentes povos que vão suceder na hegemonia nesse período que aconteceu. Vamos estudar o final do Império Romano, Império Bizantino, os povos germanos, estudar também a questão do islamismo. Então a gente vai começar falando a respeito da queda do Império Romano, que foi nosso último capítulo. Então a gente estudou lá na nossa última aula sobre a Roma, que o Império Romano ele se tornou um império gigantesco, muito grande, em extensão territorial, em número de habitantes, e teve um período, principalmente na fase de império, que Roma viveu um período de paz, chamado de Pax Romana. E esse período de paz, Roma não tinha guerras. Só que isso acabou acarretando uma série de problemas dentro da forma de governar, da forma de sustentar o próprio governo e própria situação da sociedade de uma forma geral. Em Roma existia a escravidão. Lá na Roma antiga, as pessoas eram consideradas escravos, primeiramente, aqueles que não pagavam suas dívidas e os prisioneiros de guerra. Com o passar do tempo, acabou-se a escravidão por dívida e a única forma de escravidão que passou a ser aceita é a escravidão por guerras. Então, a base do trabalho, o que sustentava o trabalho, principalmente no campo, nas fazendas, era o trabalho dos escravos, prisioneiros de guerra que eram colocados para trabalhar. Se não tinha guerra, não tinha escravos, então não tinha pessoas para trabalhar. Isso gerou uma série de problemas graças a esse processo de Pax Romana. A falta de escravos começou a fazer com que faltasse trabalhadores. Se não tinha trabalhadores, começou a faltar comida. Então isso vai trazer uma série de problemas. Para tentar resolver a solução, o problema para a questão da falta de trabalhadores, foi instituída a chamada Lei do Colonato. Ela buscava estabilizar a produção rural frente à escassez de mão de obra, com a obrigatoriedade de fixação de colonos na terra. Então ele substituiu o trabalho escravo pelo trabalho de pessoas livres, que eram os colonos. Esses colonos eles passariam a ficar presos às terras dos grandes fazendeiros. É o início do que a gente vai estudar mais à frente sobre o feudalismo. Eles eram servos presos à terra. Então, eles tinham obrigações a cumprir para o dono da terra. Ele só não era escravo, mas ele tinha uma série de obrigações a cumprir, uma série de deveres que vocês vão entender nos capítulos aí mais para frente, principalmente do feudalismo. Então aqui a gente tem os fatores que acabaram levando à crise do Império Romano. A gente tem, por exemplo, a dificuldade de controlar os diferentes povos que habitavam Roma. Como o Império se tornou gigantesco, mais de 80 milhões de pessoas, era muito difícil você controlar os diferentes povos. Porque eram 80 milhões de pessoas, mas com culturas diferentes, povos que acreditavam em deuses diferentes, costumes diferentes, governos diferentes. Então era muito difícil de controlar. Vez ou outra aconteciam revoltas dentro do Império Romano, então tinha que tentar controlar a situação. Outra, as despesas para manter o exército. Mesmo em períodos de paz, era necessário ter um exército forte. Então você tinha que gastar muito. E parte da riqueza geralmente era tirada justamente das guerras. Quando Roma invadia outra cidade, eles saqueavam, roubavam as riquezas e distribuíam para o exército. Se não tinha guerra, não tinha dinheiro, então era muito difícil manter esse exército. Outro fator aqui da crise, a falta de mão de obra, relacionada com o fim do escravismo que a gente falou aqui do colonato. Se não tinha escravos, não tinha gente para trabalhar, então era muito difícil. A crise no Império Romano ela vai se intensificar com a migração dos chamados povos bárbaros para dentro do Império Romano. Os romanos, gente, eles chamavam de bárbaros qualquer pessoa que não nasceu em Roma e que não falava o grego ou latim. Latim era a língua oficial de Roma e o grego, a outra língua que eles falavam também. Então, quem não falava nenhuma dessas duas línguas era chamado de bárbaro. Então, era todo o restante do mundo, para os romanos, eram bárbaros. Só os que falavam latim ou grego
e tinham o mesmo costume, que não eram bárbaros. Então vários desses povos começaram a entrar dentro do Império Romano. Muitos entravam com a permissão do imperador, estavam fugindo de outro povo, aí chegava lá para o imperador: seu imperador, deixa eu entrar bem aqui para me esconder do meu inimigo que está ali correndo atrás de mim. O imperador deixava, desde que ele pagasse imposto, eles iam entrando. E outros povos já entravam sem pedir permissão, invadiam, roubavam, saqueavam, entravam em guerra. E isso foi gerando uma série de problemas e instabilidade dentro do Império Romano. Então os romanos, eles acabavam tendo muita dificuldade em combater esses povos bárbaros. Um dos motivos que está relacionado a essa dificuldade é a dificuldade que o exército tinha de lutar contra esses bárbaros. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar aqui que Piripiri fosse a cidade de Roma, capital do Império. Aí Piripiri vai entrar em guerra contra a brasileira. Ganha a guerra. Quando ganhava a guerra, a cidade de Piripiri pegava os homens de brasileiro e colocava dentro do seu exército. Beleza, o exército ficava mais forte e tudo mais. Só que no ano que vem, Piripiri entra em guerra de novo contra a brasileira. Bora lutar a guerra. Chegando na hora de lutar, quem estava no exército de Piripiri eram as pessoas que moravam lá. Cadê que eles iam querer lutar contra seus parentes que ainda moravam na cidade brasileira? Era mais ou menos isso que estava acontecendo na luta contra os bárbaros. Eles pegavam os homens, colocavam dentro do exército, só que na hora de lutar contra esses povos, os soldados não queriam, porque eles viam que eles estavam lutando muitas vezes contra os seus próprios parentes. Então isso gerou uma grande dificuldade. Os chefes militares começaram a disputar o poder. Cada vez mais existia uma briga para saber quem era o mais importante dentro do exército. Isso foi gerando uma série de crises e pressões dentro do império. E aí alguns imperadores tentaram resolver os problemas da forma que dava. Por exemplo, aqui, ó, no ano de 330, o imperador de nome Constantino, para tentar controlar a crise que o império estava passando, ele decidiu mudar a capital do Império Romano, que era Roma, a cidade de Roma. Ele muda a capital para Constantinopla, que ficava na região onde hoje é a Turquia, porque Roma estava sofrendo muitos ataques dos povos bárbaros. Então ele vai lá e muda para outra cidade. Era uma forma de tentar manter o império vivo, se sustentando. Tempos depois, em 395, outro imperador, agora de nome Teodósio, ele dividiu o Império Romano em duas partes. Ele criou o Império Romano do Ocidente, que tinha capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, que tinha capital em Constantinopla. Então, era um grande império dividido em duas partes, Ocidente e Oriente, cada uma com sua capital. Mas isso também só manteve o império por algum tempo, porque no ano de 476, depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente acabou sendo derrotado graças às invasões dos povos bárbaros, chegando ao fim com o último imperador, que foi o Rômulo Augusto. Então a causa principal da queda do Império Romano foi a invasão dos povos bárbaros. Acabou o Império Romano do Ocidente em 476. O Império Romano do Oriente ele ainda vai conseguir ficar de pé por mais 1000 anos, até o final da Idade Média, quando vai chegar a seu fim. Outro grande momento aqui que a gente vai estudar da queda do Império Romano é relacionado à religião. Durante o Império Romano, gente, é que vai surgir a tradição do cristianismo. Segundo a tradição cristã dos seguidores de Jesus Cristo, que está lá escrito na Bíblia, Jesus Cristo nasceu na região que era dominada pelo Império Romano. O Império Romano era gigantesco, então ele ia estar até a região lá da Palestina, onde hoje é Israel, que é a região onde Jesus nasceu. E essa região ela era dominada pelos romanos. Então Jesus nasceu, segundo a tradição cristã, durante o governo do imperador Otávio Augusto, primeiro imperador lá de Roma. Ele nasceu, cresceu, começou suas pregações e, segundo a tradição, Jesus foi crucificado durante o governo de Tibério, que é a história contada lá na Bíblia. Após a morte de Jesus, gente, lembrando lá que durante o julgamento Jesus preferiram soltar o ladrão do que Jesus. Ele foi crucificado. Quem acreditava em Jesus, os apóstolos, as pessoas que estavam seguindo Jesus a partir daquele momento,
eles começaram a sofrer muito com a perseguição do Império Romano. Não era permitido fazer nenhum tipo de culto em nome de Jesus ou em nome de Deus. Lá em Roma, o imperador ele era visto como um Deus vivo, então ele tinha que ser cultuado. E os seguidores de Jesus não acreditavam que o imperador era um Deus. Para eles só existia um Deus e Jesus era o Filho de Deus. Foi enviado para a terra. Então eles não aceitavam cultuar o imperador. Por isso muitos acabaram sendo perseguidos. Eles eram perseguidos e a única forma deles professar sua fé era escondido. Então muitas vezes os seguidores de Jesus, para conseguir fazer seus cultos, eles iam se esconder nas chamadas catacumbas, que era o cemitério, era onde as pessoas eram colocadas nas cavernas lá para serem enterradas. Um exemplo máximo dessa questão da perseguição foi durante o governo de Nero. Nero foi um dos imperadores romanos e o governo dele foi marcado pela grande perseguição aos cristãos, aos seguidores de Jesus. Geralmente ele pegava quem era seguidor de Jesus que ele descobria, ele colocava para lutar como gladiador lá no Coliseu, contra animais como leões, jacarés, ursos, ou muitas vezes lutar com outras pessoas até morrer. Então milhares acabaram sendo mortos nesse processo de perseguição. A situação só começa a mudar lá pelo terceiro século, no início do quarto século, quando em 313 Constantino, que foi um dos imperadores aí de Roma, ele por meio do chamado Edito de Milão, que foi um documento que ele criou, ele concedeu liberdade de culto aos cristãos. O que seria isso? Ele permitiu que as pessoas escolhessem seguir sua religião. Então, quem acreditava em Jesus poderia acreditar, sem ser morto, sem ser perseguido. Poderia escolher a religião que quisesse. E no ano de 380, um outro imperador, Teodósio, ele vai transformar o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Roma vai passar a adotar como religião principal o cristianismo. Os seguidores de Jesus Cristo vão começar a se multiplicar e aí vai se tornar a religião oficial do Império Romano. Então a gente vai encerrando por aqui, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, pode entrar em contato que eu estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Fiquem bem e até mais para vocês.